Vocês podem citar alguns desses eventos em conexão com o encerramento do fim do tempo de graça? Vocês podem citar alguns deles? Guerras. E o que mais? Estudamos na semana passada guerras e rumores de guerras. Então deixe-me perguntar isso. Quando diz guerras e rumores de guerras, o que as guerras e rumores de guerras nos dizem? Que o tempo de graça está prestes a terminar. Lembrem-se do que diz no livro Maranata. Lembrem-se do que ela diz no livro Maranata. Isso é verdade. Que o tempo de graça está prestes a terminar, mas ela diz, isso é verdade. Em parte, podemos interpretar a citação como dizendo isso, mas as palavras exatas, quais são as palavras exatas? Escutem o que ela diz no livro Maranata, página 174, palavras vermelhas. Na verdade, vamos começar pelo topo. Ela diz, em breve, grandes tribulações surgirão entre as nações. O que vai surgir entre as nações? Grandes tribulações. Agora, quando ela diz grandes tribulações, ao que ela está se referindo? O que são grandes tribulações? Guerras. Ela diz, em breve, grandes tribulações surgirão entre as nações. Tribulações que não cessarão até que Jesus venha. Então, qualquer tribulação que veremos entre a nação, estou perguntando a vocês, ou as coisas vão melhorar entre as nações ou as coisas vão piorar ainda mais? Vão piorar. Mas deixe-me dizer isso, haverá uma paz temporária, haverá um pequeno tempo de paz com a Rússia e a América, com o Irã e Israel, com a China e Taiwan. Haverá um tempo de paz temporária com a Arábia Saudita e o Irã. Haverá uma paz temporária entre as nações, apenas com o propósito de defender as ilusões de Satanás. Mas, quando essa ilusão é forçada, na inspiração diz que a apostasia nacional levará à ruína nacional, o que significa que o julgamento de Deus virá em breve. Mas vamos voltar aqui, ela diz aqui, palavras vermelhas, as guerras e rumores de guerras. Então pergunta, deixe-me perguntar a vocês, guerras e rumores de guerras, não é um sinal ou é um sinal? Jesus disse o que vai acontecer em Mateus 24, ele disse apenas guerras, ou ele disse guerras e rumores de guerras? Agora, o que é rumores de guerras? Estou perguntando. O que é rumores de uma guerra? É quando estão dizendo que uma guerra pode acontecer. É uma conversa. Isto é um rumor de guerra. É apenas uma conversa. Então ela diz guerras e rumores de guerras. A destruição por fogo e inundações. Agora, amigos, deixem-me dizer isso. Não sei se vocês assistiram na Flórida. Em 3 semanas, primeiro foi o furacão Helena. Depois o furacão Milton. Agora, Milton, há algo chamado geoengenharia. Não sei se vocês sabem o que é geoengenharia. Nunca antes, quando um furacão atingiu o porto como Milton, quando Milton começou no Golfo do México, e depois do Golfo do México virou, e depois seguiu direto para a Flórida de Lenit. Eles disseram que nunca viram um furacão passar de uma velocidade tão rápida, de uma categoria 1 para a categoria 5. A categoria 5 é a mais alta que você pode chegar. Ela diz que as guerras e os rumores de guerras e a destruição pelo fogo e inundação dizem claramente. O que dizem as guerras e os rumores de guerras claramente? Dizem claramente. O que dizem claramente? Quando vejo o Líbano e Israel lutando, o que diz claramente? Que o tempo de angústia, que irá aumentar até o fim, está muito próximo, às portas. Não temos tempo a perder. Então deixe-me perguntar uma coisa. Se alguém disser que você não tem tempo a perder, que o compromisso é nos próximos 15 minutos, você não tem tempo. O que isso significa? Que você ainda pode demorar em casa? Isso significa que se você nunca se mexeu, é melhor você se mexer. É melhor você se mexer. Alguns de nós, quando dizemos, agora em que tempo estamos vivendo? São 1 hora. Na verdade, quando chega 1 hora, você nunca tem 1 hora. Você sabe qual é o nosso problema? Nós gostamos de procrastinar. Quando marcamos um horário, a que horas vamos todos lá? Todos vamos às 2. E o que significa 2 horas? Significa que, quando chega 2 horas, aí eu começo a me preparar para o evento. Naturalmente fazemos isso. A que horas vamos? Às 2 horas. Quando as pessoas começam a se preparar? Às 2 horas, tanto no natural quanto no espiritual. Quando vamos nos preparar para a crise? Vamos nos preparar quando a crise chegar. Embora não digamos isso pela atitude, nós estamos dizendo que quando a crise chegar, eu vou me preparar. Aí vou me preparar. Amigos, a procrastinação é uma das questões que a inspiração diz na vida de Cristo. Uma das questões da natureza humana é a procrastinação. Quando eu vou parar de comer tal coisa, vou tentar no mês que vem.
No mês que vem eu vou parar. E adivinhem, fica ainda mais difícil. Amigos, a procrastinação é perigosa. Não temos tempo a perder. O que ela diz? O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias de Daniel, capítulo 11, quase alcançaram seu cumprimento final. Em breve, o conflito entre as nações irá estourar com uma intensidade que não prevemos agora. Pergunta: se veremos as nações em plena guerra? Com base nesta citação, e ela não disse um tipo de guerra, ela diz com uma intensidade que nós nunca previmos. Então agora me deem outro sinal. Guerra civil, guerra civil. Isso é o que veremos. O quê? Guerra civil. Guerra civil. Agora eu quero que vocês vejam isso. Eu quero que vocês vejam isso antes de entrarmos em nosso estudo. Vocês sabem quem é este homem? Este homem tinha, como vocês chamam, um rifle AK-47. No mato, sentado no mato. Vocês sabem o que ele estava tentando fazer? O que o primeiro assassino não conseguiu fazer. Trump. Assassinar Trump. Agora eu quero que vocês vejam o que diz aqui. E diz aqui, esta é a CNN, 15 de setembro de 2024, uma aparente tentativa de assassinato a Trump. E agora vocês se lembram que houve uma primeira tentativa de assassinato? Lembram-se que quase tocou sua orelha, foi a primeira tentativa do ano. Houve uma segunda tentativa, em 15 de setembro de 2024. Trump estava jogando golfe. O homem, de alguma forma, sabia exatamente que Trump estaria no campo jogando golfe. E o que ele fez? Ele estava nos arbustos e estava esperando com a arma apontada dos arbustos. Agora, é um campo enorme, então Trump estava dando a volta e enquanto Trump estava se aproximando, agora, como vocês chamam a segurança, essas pessoas na frente de Trump, o serviço secreto de Trump. Porque antes de Trump chegar àquele local, eles andaram até lá primeiro. Então, enquanto caminhavam, avistaram uma arma apontada para fora do mato. O que eles fizeram foi sacar as armas e começaram a atirar. Aquele homem pulou, mas agora ele foi localizado e ele não conseguiu assassinar de jeito nenhum. Ele pulou por cima da cerca e escapou, mas obviamente a polícia eventualmente o pegou. Mas agora, vamos ver agora. Vocês podem me dizer uma coisa? Se Trump tivesse sido baleado, se eles acertassem na segunda vez, vocês podem me dizer o que haveria acontecido dentro da América? Com os republicanos e até mesmo algumas pessoas que não eram nem republicanos, nem democratas, sobre o que eles estavam falando? Guerra civil. Guerra civil. E diz, o homem que parecia ter a intenção de matar Trump escreveu um livro instando o Irã a assassinar o ex-presidente, 17 de setembro de 2024. Wrote a book urging Iran to assassinate the ex-president. September 17, 2024. Agora deixe-me perguntar uma coisa. Trump disse que se ele se tornar presidente, antes mesmo de se tornar presidente, se for eleito em novembro, ele acabará com a guerra da Rússia e da Ucrânia. E ele disse isso? Sim. Agora pergunta, deixe-me perguntar isso. Como você acha que Trump vai acabar com a guerra? Uma das coisas, não é, mas assim, se a América não financiar mais a Ucrânia pode lutar contra a Rússia? Não. O que força a Ucrânia a fazer então, se não ganha mais dinheiro? O que significa forçar? Não conseguir mais armas? Não. Apenas eles estão dispostos agora a vir à mesa com a Rússia. E agora Putin disse claramente que não vai sentar à mesa para nenhum acordo. A terra que ele já conquistou é dele, agora é parte da Rússia. Isto é sobre o bem contra o mal. Vocês ouviram o que ele disse? Isso é sobre o bem contra o mal. O bem contra o mal. Isso é sobre o bem contra o mal. Este é um livro de histórias. Você sabe, qualquer filme que assistimos, isso é definitivamente o mal contra o bem. O presidente Trump, eles estavam no quinto buraco, eles estavam prestes a subir para dar uma tacada e eles ouviram pá, pá, pá. Agora, no mato, onde esse cara estava, é um rifle estilo AK-47 com mira telescópica, duas mochilas que estavam penduradas na cerca que tinham um ladrilho de cerâmica e uma GoPro, da qual ele iria tirar fotos.
Então ele queria literalmente gravar o assassinato de Trump. Ele veio com uma GoPro, mas era para tirar fotos, registrar o assassinato de Trump. Agora diz que o atentado contra a vida de Trump, não uma, mas 2 fugas por pouco. Agora, e se Trump fosse assassinado quando fosse o primeiro ou o segundo assassinato, o que isso nos diz? O que iria acontecer na América? Uma guerra civil. É isso, sim, uma guerra civil. Guerra civil, uma guerra civil. Amigos, guerras e rumores de guerras estão acontecendo hoje? Sim. Nós podemos ver uma agitação por uma guerra civil? Sim. Outro sinal que nos mostra que o tempo de graça está prestes a terminar. Sindicatos. Eu não vou entrar no assunto de sindicatos. Me deem outro sinal de que a porta da graça está prestes a se fechar. Desastres naturais, mudanças climáticas. Ela diz, o Senhor mostrou-me. Ela não está confusa. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça. Pausa aí. Então, o que isso significa? Então pergunta, se ela diz que os eventos relacionados ao encerramento do tempo de graça, que precisamos entender bem, com base nisso, dê-me um evento que deve acontecer antes do encerramento do tempo da graça, com base nesta citação, a imagem da besta ou a lei dominical nacional. Eu paro e faço uma pergunta novamente. Esta é a mentalidade. Quando a lei dominical vier, a imagem da besta será formada antes que o tempo da graça termine. Então, quando a imagem vier, o tempo da graça ainda estará aberto? Eu ainda tenho algum tempo? O tempo de preparação acabou. Agora observem a citação não terminou. Palavras azuis, ela diz, para isso. O que é isso? Me ajudem, o que é isso? A crise ou a imagem da besta, certo? A lei dominical. A lei dominical é para ser o grande teste para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Então, quando a lei dominical estiver em vigor, digam-me do que ela chama isso de teste. Então, quando o teste vier para mim, não aqui, mas quando o teste vier para mim bem aqui, depois que eu sou testado, seja para o selo ou para a marca, para a vida ou para a morte, depois que eu sou testado, digam-me o que ela diz que será decidido? O meu destino eterno. Então pergunta, se meu destino eterno será decidido quando termina o tempo de graça para mim? Assim que eu passar pelo teste. Então, se a lei dominical nacional for aplicada agora, não terei que esperar meses ou anos. Assim que for testado, o meu tempo de graça termina. Sim, para a vida ou para a morte. Para a vida ou para a morte. E por quem Deus começa o teste? Com Babilônia? Ele começa com sua igreja. Quando o anjo recebeu uma ordem para selar, ele diz para começar no meu santuário. E eles começaram com os homens antigos que estavam diante da casa. Então, quando o selo começa primeiro com a igreja. Devemos estar prontos para a introdução da lei dominical. Então, qual é o clamor da meia-noite? A lei dominical. Então, quando o clamor da meia-noite for ouvido ou quando a lei dominical vier, podemos nos preparar para a crise? Amigos, quando o clamor da meia-noite for ouvido, a preparação acabou. A preparação acabou. O clamor da meia-noite é a lei dominical. Isso é o que é. E o que causa a lei dominical? Você disse que é a união do quê? Da igreja e do Estado. Quero que vocês escutem. Trump. Este é o senhor ex-presidente Donald Trump. Aí diz que ele será o próximo presidente. Eu quero que vocês escutem e pelo jeito muitos estão dizendo isso, que esta é a última eleição da América. Eles estão dizendo que depois disso eles vão... Vocês sabem, o que eles estão dizendo é profético. Eles não sabem que estão falando profeticamente, mas estão dizendo que depois desta eleição não haverá outra eleição. Depois desta eleição, eles dizem que a América é um ponto de virada, que depois desta eleição eles estarão. Agora, eles dizem isso por suas próprias razões, mas na verdade estão falando profeticamente que esta é de fato a última eleição. Agora, eu quero que vocês vejam isso. Onde eu coloquei este clipe? Escutem este clipe primeiro. Trump vai nos contar e tem outro homem aí dizendo que nos próximos anos vai ser o primeiro trilionário deste mundo. Não é um bilionário, há poucos bilionários, mas dizem que ele vai ser o primeiro trilionário neste mundo. Agora, não há um homem trilionário, mas eles dizem que está prestes a ser um trilionário. Vocês sabem quem é este? Elon Musk. Escutem Trump. Agora, se eu não for eleito, será um banho de sangue para todos. Isso será o mínimo disso.
O que ele disse? Se não for eleito presidente, agora ajude-me. O que causará tumultos e derramamento de sangue? Guerra civil. Então, se Trump vencer, a lei dominical. Se Trump perder, a guerra civil. Qualquer caminho nos empurrará para perto da crise. Push us near the crisis. Agora, se eu não for eleito, será um banho de sangue para todos. Isso será o mínimo. Será um banho de sangue para o país. Será o mínimo. Se esta eleição não for vencida, não tenho certeza se vocês terão outra eleição neste país. Isso faz sentido? Não acho que vocês terão outra eleição neste país. Se não vencermos esta eleição, não acho que vocês terão outra eleição, ou certamente não terão uma eleição que seja significativa. E é melhor sairmos. E é melhor eu realmente dizer que a data, lembrem-se disso, 5 de novembro, acredito que será a data mais importante na história do nosso país. Eu acredito nisso. O que Trump disse? Que isso poderá ser um banho de sangue. Então ele também mencionou que seria a última o quê? Eleição. Agora vocês sabem quem é esse homem ao lado de Trump? Elon Musk. Ele doou a Trump antes da eleição, acredito que 1 milhão, alguns milhões por mês, para a sua campanha, apenas para a sua campanha, alguns milhões por mês. Agora, Elon Musk, antes de vencer totalmente na política, agora ele está totalmente do lado de Trump, ficando do lado de Trump. Ele quer que Trump ganhe. Agora, Elon Musk, vocês sabem que ele professa ser ateu, mas agora ele está dizendo que está aberto ao cristianismo. Interessante, muito interessante. Um falso cristianismo. Escutem. False Christianity. Listen. E certifiquem-se de que eles realmente votem. Se não o fizerem, esta será a última eleição. Essa é a minha previsão. Agora, nada é mais importante. Acho que esta eleição, é a eleição mais importante da nossa vida. Esta não é uma eleição comum. O outro lado quer tirar a sua liberdade de expressão. Agora pausem aí. O que é que ele disse que esta é o quê? A última eleição. Agora escutem Trump. Eu disse, deixe-me ver o gráfico caindo. Isso foi uma sorte, mas talvez não sorte, talvez bem ali em cima. Talvez ele tenha olhado para mim. Ele disse, você é o homem mais sortudo. Eu disse, não, talvez seja outra coisa. Mas ele não poderia acreditar. Vocês sabem, a coisa mais legal quando as pessoas dizem que foi Deus e Deus desceu e Ele salvou você, porque quer que Ele traga a América de volta. Tantas pessoas dizem isso. O que Trump acredita que será sua missão quando ele se tornar presidente? Para trazer a América de volta para Deus. É isso que será a união entre igreja e Estado? Sim, amigos, uma união entre igreja e Estado. Escutem. O cristianismo é a maior coisa que falta neste país e eu realmente acredito que precisamos trazê-lo de volta e temos que trazê-lo de volta rápido. Acho que é um dos maiores problemas que temos. É por isso que nosso país está ficando descontrolado. Perdemos a religião em nosso país. O que ele disse? Que a única maneira de salvar a América, o país, se for eleito, o que deve ser feito? Trazer de volta para Deus. Por muito tempo, os políticos tentaram centralizar a autoridade entre as mãos de alguns poucos na capital de nossa nação. Eu os vejo o tempo todo. Os burocratas pensam que podem atropelar suas vidas, anular seus valores e interferir em sua fé, e dizer-lhe como viver, o que dizer e onde orar. Mas sabemos que os pais, e não os burocratas, sabem melhor como criar seus filhos e criar uma sociedade. E sabemos que as famílias e as igrejas, e não os funcionários do governo, sabem melhor como criar uma comunidade forte e amorosa. O que Trump disse? Ele disse que sabe como fazer uma boa comunidade. Ele disse o governo, ou ele disse que as igrejas sabem como fazer isso? As igrejas. Como chamamos isso? Igreja e Estado. E acima de tudo sabemos disso. Na América não adoramos o governo, nós adoramos a Deus.
Eu quero fazer uma pausa e quero fazer uma pergunta antes de continuar falando. Natal. O Natal é uma doutrina bíblica? Celebrar o Natal em 25 de dezembro, o Natal é bíblico? De onde vem o Natal? É pagão. É um ritual pagão que a igreja incorporou, aquele ritual pagão ao cristianismo, e então eles simplesmente o cristianizaram, dizendo que foi o nascimento de Jesus. Que igreja fez isso? A Organização Católica Romana. Nossa liberdade religiosa está consagrada na primeira emenda da Declaração de Direitos e os fundadores americanos invocaram nosso Criador 4 vezes na Declaração de Independência. Benjamin Franklin lembrou seus colegas na Convenção Constitucional para começarem inclinando a cabeça em oração. Eu lembro a vocês que vamos começar a dizer Feliz Natal novamente. O que ele quer que a nação celebre plenamente? O Natal. O Natal é um ensinamento bíblico? Não, amigos, mas a inspiração diz que devemos usá-lo como uma ferramenta de testemunho.